Será essa a melhor hora de comprar a Via Varejo? Essa é uma das perguntas que eu mais vejo nas redes sociais. Então hoje nós vamos fazer um raio-x da Via Varejo. Esse vídeo eu dividi em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar da área financeira, uma análise geral dos balanços e da administração da empresa em comparação com a Magazine Luiza. No segundo, nós vamos ver como que essa empresa está no âmbito online, com o seu site, com o seu e-commerce e também como que está o serviço com o cliente. E na terceira parte, eu vou dar uma dica de qual é a hora que eu vou comprar a Via Varejo. Então vamos lá. Pessoal, vamos dar uma olhada então na análise financeira aqui da Via Varejo e da Magazine Luiza. Aqui apenas para mostrar para vocês, todos esses números eu peguei direto do balanço deles, das duas empresas. Então aqui eu peguei o balanço da Via Varejo, demonstrativo de resultado, e você consegue ver também aqui da Magazine Luiza e por aí vai. Eu pego direto do site deles porque eu não gosto de usar muito esses agregadores. Várias vezes eu encontro algumas falhas nesses números financeiros com o que eles mostram, então eu prefiro pegar direto da fonte, por isso que eu pego direto do site deles. Vamos voltar aqui, vamos dar uma olhada nas duas empresas, Via Varejo, principalmente a Via Varejo, né, mas comparando com a Magazine Luiza. Então aqui vamos analisar onde foi o pico e o fundo da ação antes da crise do corona e após, no caso que aconteceu toda essa crise do corona. Então aqui no pico da ação a gente viu Via Varejo 16 e fundo da ação 9, isso é uma queda de 55%. Magazine Luiza, pico 58 e fundo 28, uma queda de 49%. Antes da gente explicar um pouco aqui as coisas, apenas mostrando que no meu Excel, em vez de vírgula são pontos e em vez de pontos são vírgulas que tem. Esse é o padrão americano, meu Excel é inglês, eu trabalho nos Estados Unidos, então eu utilizo esse padrão aqui, né? Então toda vez que você vê ponto é vírgula e vice-versa. Mas voltando a falar aqui, dessa porcentagem aqui que caiu, eu até achei um pouco estranho, porque caiu praticamente na mesma porcentagem, vamos supor, só que uma empresa é bem diferente e bem mais forte que a outra. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui tem uns dados que é bom a gente passar por cima aqui. Número de lojas. Então aqui nós temos a Via Varejo com 1.000 lojas e nós temos a Magazine Luiza com 1.100 lojas. Isso aqui é bem importante porque a gente vai conseguir ver qual é o faturamento por loja física. Para fazer isso, nós conseguimos pegar o número de vendas online. Então, aqui vendas online da Via Varejo é 37% delas e na Magazine Luiza 50%. Todos esses números são direto dos releases dessas empresas. Então, com base nisso aqui e com base na receita líquida, nós conseguimos verificar que a receita por loja física da Via Varejo é 16 milhões e da Via Varejo, da Magazine Luiza, é 9 milhões, mostrando que a Via Varejo tem uma receita na loja física muito maior do que a Magazine Luiza, né? Mas esse não é a única coisa que nós temos que ver, porque também a Via Varejo tem o mercado extra e por aí vai. Então nós teremos que ver apenas a comparação Casas Bahias e Ponto Frio com Magazine Luiza. Eu acredito que essa comparação seria melhor para a gente verificar as duas empresas. Mas, de qualquer forma, a gente vê que em loja física a Via Varejo tem um faturamento maior, mas não é a mesma coisa na parte online, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nesses números aqui. Receita líquida 25 bilhões, 19 bilhões. Caixa equivalentes, nós vemos que a Via Varejo tem um caixa muito maior do que a Magazine Luiza, mas nós temos que ver como um todo para poder analisar, né? Custo da receita é 18 e 14, praticamente aqui é a mesma porcentagem que vai dar o lucro bruto. É normal isso, são produtos físicos que as duas vendem, então nada mais normal que isso. As empresas possuem estoque também aqui. Agora o que é importante é essa análise de ativo circulante e passivo circulante. Como vocês podem ver aqui, o ativo circulante das duas empresas está em 12 bilhões, porém no passivo circulante nós vemos que a Magazine Luiza é muito mais forte do que a Via Varejo. O que significa que com o mesmo passivo, a Magazine Luiza consegue gerar muito mais ativos. Nessa análise aqui, nós conseguimos fazer uma coisa chamada liquidez corrente, que depois eu vou mostrar, mas estão os números aqui.
Mas é isso que você tem que ver, que o ativo circulante normalmente deve ser muito maior que o passivo circulante. Patrimônio líquido, nós vemos que o patrimônio líquido da Magazine Luiza é muito mais forte, então se a gente fazer uma comparação de total de receita por patrimônio líquido, nós vemos que a Magazine Luiza é muito melhor. Em EBITDA e em EBIT, que é bem interessante, se você não sabe o que é EBITDA e o EBIT, eu vou deixar um vídeo aqui em cima. Eu sou fã do EBIT, eu não gosto de utilizar muito o EBITDA, porque eu acredito que seja um indicador que é fácil de ser manipulado. Mas nesse caso nós verificamos que o EBITDA e o EBIT da Magazine Luiza é muito maior do que a da Via Varejo. E também nós conseguimos ver que o lucro líquido, consequentemente, da Magazine Luiza vai ser maior do que a da Via Varejo. A Magazine Luiza tendo um lucro muito maior. E aqui o Free Cash Flow, que é basicamente o fluxo de caixa, que na parte de operações e investimentos é o que ela utiliza para suas operações, é o que é importante para quando a gente verifica análises de fluxo de caixa descontados. A gente verifica aqui que o fluxo de caixa, o Free Cash Flow, no caso, o fluxo de caixa livre, da Via Varejo está negativo, enquanto da Magazine Luiza está positivo. Isso aqui é bem importante de a gente ver. Mas agora vamos ver as análises, porque apenas números brutos às vezes não querem dizer muita coisa para a gente tem que analisar como que funciona a empresa. E uma das formas fáceis de analisar é aqui, esses tipos de análise aqui. Então, liquidez corrente, vamos começar por esse tipo de análise de liquidez corrente. Eu tenho um vídeo de como ler balanços e como analisar balanços. Eu vou colocar aqui em cima, eu vou colocar na descrição também mais esse vídeo aqui para vocês verificarem, para você ver de onde que vem liquidez corrente. Mas vamos pensar em resumo, o que é a liquidez corrente? A liquidez corrente, imagine que você tem um único ativo, a única coisa que você tem na sua vida, imagine que é uma casa. E você também tem um monte de dívidas. E você tem que pagar essas dívidas. Então, se você vender a sua casa e você conseguir pagar todas as suas dívidas, então a sua liquidez corrente está 1 ou acima. Porém, se você vender a sua casa e você não conseguir pagar todas as suas dívidas, a sua liquidez corrente vai ser 1 ou abaixo. Entendeu? Então, aqui nós vemos que a liquidez corrente da Magazine Luiza é muito maior do que a da Via Varejo. Significa que com apenas o ativo circulante, a Magazine Luiza consegue pagar 1,6 vezes os seus passivos circulantes. Porém, o mesmo não ocorre para a Via Varejo. Esse é um indicador bom e muito importante agora nessa época de crise. Liquidez seca, você verifica os ativos que são mais líquidos no seu balanço. Nesse caso, nós retiramos o estoque. Quando nós retiramos o estoque, nós vemos que a liquidez da Magazine Luiza ela vai cair, como da Via Varejo, mas mesmo assim é muito maior do que da Via Varejo. E a liquidez imediata, nós verificamos apenas o caixa em relação ao passivo circulante. E aqui com a Via Varejo tem um caixa maior, nós verificamos que a liquidez seca, a liquidez imediata é muito maior. Porém, vamos analisar agora que a margem EBITDA das duas empresas. EBITDA e EBIT, o que é muito importante para operações. Aqui nós vemos que é a diferença entre a Magazine Luiza e a Via Varejo. Isso mostra que a Magazine Luiza tem operações muito melhores. E quando nós vamos agora comparar o ativo contra o passivo, ativo total contra o passivo total, nós vemos que os ativos e os passivos da Via Varejo praticamente se igualam. E é por isso que nós temos aqui em cima um patrimônio líquido tão pequeno. E quando nós verificamos que os ativos e os totais e os passivos totais da Magazine Luiza são comparados, eles estão mostrando que o ativo total é muito maior do que o passivo total. E é por isso que nós temos aqui um patrimônio líquido muito maior na Magazine Luiza. Dias em estoque. Essa aqui é uma métrica muito legal e muito importante também, porque é com ela que nós vamos verificar quantos dias que o estoque gira e quantos dias que o estoque está sendo vendido. Então aqui nós vemos que em 68 dias os estoques da Via Varejo são vendidos e em 63 dias os estoques da Magazine Luiza são vendidos. É praticamente a mesma coisa, eu acredito que a gente pode colocar no mesmo patamar. Em receita aqui você vê que a Magazine Luiza tem uma receita maior
do que da Via Varejo, um lucro maior do que da Via Varejo. Obviamente, Via Varejo teve um lucro líquido negativo. Agora vamos entrar na área de valuation. Mas pessoal, antes da gente entrar para o valuation aqui, vocês viram que foram bastante pesquisas que eu fiz e bastante análises. Então, dá um apoio e já curte o vídeo aqui e já se inscreve, beleza? Bora agora para valuation. Aqui para valuation, então você vai conseguir ver que o valuation... Vamos entrar agora para a área de valuation. Aqui na valuation, vamos fazer então dois tipos de análise para a gente verificar se a empresa, se a Via Varejo está sendo vendida acima do preço real de mercado dela. É uma análise que a gente não vai precisar pegar nada de fluxo de caixa descontado, nenhuma coisa assim. É uma análise bem simples que vocês vão ver. A primeira que nós fazemos aqui é o book value, no caso o valor contábil das duas empresas. É quanto elas estão valendo no balanço financeiro, contabilmente, tá bom? Sempre ou quase sempre, você vai ver que o valuation da empresa é maior que o book value. E isso é totalmente normal. O que nós queremos ver é se ele é muito maior do que realmente deve ser. E é isso que nós vamos estar analisando aqui. Então, o book value aqui da Via Varejo está em 578 e da Magazine Luiza está em 7,5 bilhões. O que isso é importante? Porque a gente vai pegar o valuation atual. Esse valuation eu peguei do site Fundamentos aqui, que no caso é o total do preço da ação multiplicado pela quantidade, pelo número de ações. Esse é o valor de mercado dela. Você verifica que o valor total, o valuation total dela em relação ao book value da Via Varejo está 20 vezes acima. E quando nós analisamos a da Via Varejo, a da Magazine Luiza está 10 vezes acima do valor do book value, mostrando que hoje o preço que a Via Varejo está sendo vendida no mercado está praticamente 2 vezes maior do que o da Magazine Luiza, né? Isso já mostra que está um valuation muito maior. Agora vamos fazer uma outra análise aqui. Essa análise é para a gente verificar com o PL. Então a gente já tem aqui o valuation total da empresa. O PL da Via Varejo está em 8,33 e da Magazine Luiza está 87. 87 está bem alto, mas tudo bem. O que a gente quer ver aqui é simplesmente a Via Varejo. Como que nós vamos fazer essa análise aqui da Via Varejo? Então nós podemos pegar duas coisas. A primeira é a média dos PLs da indústria, na área de comércio. Nessa área de indústria e comércio, o PL está em 28,4. Bom, aqui esse 28,4 é alto e nós não queremos dar uma porrada na Via Varejo nessa análise. Então eu vou fazer diferente. Eu vou ficar com um indicador um pouco mais conservador. Eu peguei aqui o PL médio da B3. Aqui, que praticamente é a média de todas as empresas que estão sendo trocadas aí na Bovespa no índice B3. Aqui no caso é 9,45. Então vamos ver a Via Varejo na média da B3. Então como a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai pegar aqui a calculadora e vou mostrar para vocês na prática como vai funcionar. Então aqui a gente vai pegar o valuation total da empresa, 11,934, e nós vamos dividir pelo PL da B3, que é 9,45, dividido por 9,45. Então aqui nós vamos ver que vai dar 1,262. Isso aqui é o lucro líquido que a Via Varejo deveria estar fazendo para poder ter esse valuation de 11,9. Porém, como vocês podem ver aqui, o lucro líquido dela é menos 479. Vamos agora dar uma olhada em qual que seria a taxa de lucro dela. Para fazer isso, simplesmente vai pegar 1,262 e vai dividir ele pela sua receita líquida. Receita líquida é 25,655. Multiplicar para 100 aqui, para colocar em porcentagem. Pronto, 4,9%. 4,9% deveria ser o seu lucro líquido para justificar esse valuation de 11,934, que mais ou menos é de acordo com o que a Magazine Luiza tem. Então eu acredito que esse pode ser um indicador bom para a gente ter aqui. Esse seria um lucro líquido decente para a gente ver que esse valor seria
condizente com o valor de mercado. Agora, nessa segunda parte, nós vamos verificar o site da Magazine Luiza e o site da Via Varejo e ver essa qualidade e também o atendimento ao consumidor. Bora lá! Então aqui vamos fazer uma análise pelo site. Então vamos começar pelo site para ver quão bom é o site de todas as empresas, da Via Varejo e da Magazine Luiza. Para a gente fazer isso, nós podemos utilizar o ranking chamado Alexa. Esse ranking vai mostrar, como é um ranking no caso, quanto menor o número, melhor é o site. Esse ranking ele vai pegar, vamos supor, o SEO do Google, vai pegar a velocidade da página na internet, etc. O que é importante você entender é que quanto menor o número nesse ranking, melhor é o site. Então, para isso, nós pegamos Ponto Frio, Casas Bahia e Extra aqui. E pelos rankings aqui, você verifica que o Ponto Frio tem um ranking de 7.000, Casas Bahia tem um ranking de 2.700 e Extra tem um ranking aqui de 5.700. Vamos dar uma olhada agora aqui em comparação com a Magazine Luiza. Todo mundo gosta de comparar as duas empresas, vamos comparar com a Magazine Luiza. 1.400, mostrando que a Magazine Luiza é muito melhor do que essas empresas aqui. Quando eu digo muito melhor, é praticamente 2 vezes melhor, no melhor dos sites que é da Casas Bahia. Vamos agora para o Google Speed Test. Basicamente, o que é? É quando você entra na internet, qual que é a velocidade que o site vai carregar para você. Para um site de e-commerce isso é importante, porque quanto mais lento esse site vai carregar, ou as imagens vão carregar e por aí vai, mais difícil vai ser para você comprar os produtos. Por isso que é importante verificar esse teste de velocidade. Aqui a gente verifica aqui para as empresas da Ponto Frio, da Via Varejo, nós temos, por exemplo, Ponto Frio, um valor de 14, e nesse caso, quanto menor o número é pior, porque há uma variação. Então, na Ponto Frio é 14, na Casas Bahia nós temos um valor de 5, e no Extra nós temos um valor de 12. Isso aqui são todas avaliações ruins, como você pode ver aqui, está até em vermelho. Quando a gente vai verificar o site da Magazine Luiza, nós temos 79, que é um indicador excelente para e-commerce, mostrando a diferença de como é preparado esse site das duas empresas. Agora vamos fazer a análise de serviços. Como a gente pode fazer essa análise de serviço de uma forma bem rápida? Nós conseguimos ver pelo Reclame Aqui. Lá eles possuem uma avaliação, então vamos ver como que estão essas 3 empresas em relação à Magazine Luiza. Nós conseguimos ver aqui Ponto Frio, uma avaliação de 6.5. Nós vemos também Casas Bahia, uma avaliação de 7, um pouco melhor. E nós vemos o Extra, uma avaliação de 6.6. Vamos verificar agora quanto que é a Magazine Luiza. Magazine Luiza tem uma avaliação de 8.2. O que a Via Varejo deve fazer hoje para melhorar essa avaliação aqui do Reclame Aqui? Então vamos dar uma olhada aqui no Reclame Aqui da Via Varejo. Vamos pegar da Casas Bahia, que é uma das maiores, eu acredito que seja a que mais levanta o ranking para cima. Então, se a gente traz aqui o site, nós verificamos que o principal problema deles é o atraso de entregas. E o que é interessante que justamente nessa semana vocês viram que a Via Varejo fez uma aquisição de uma empresa de Curitiba chamada Azaplog. A Zaplog basicamente é uma empresa que vai ajudar a Via Varejo a fazer o que é chamado de Last Mile Delivery, ou no caso, as entregas na última milha, no último quilômetro, que seja do centro de distribuição até a casa do cliente. Então, com uma aquisição dessa aqui, nós vamos ver que esse índice de reclamação pode melhorar no futuro, o que é uma coisa bem importante, e a gente vai ver aqui que esse vai ser um dos indicadores que primeiramente vão melhorar. Então, pessoal, essa foi uma análise rápida do porquê que eu não vou comprar a Via Varejo nesse momento. Mas vocês devem estar se perguntando, qual que é o melhor momento para comprar a Via Varejo? Eu vou dar o que eu vou fazer. Eu vou esperar a Via Varejo estar melhor na sua lucratividade quando eu verificar que ela começa a ter muito mais ativos do que passivos, que o seu patrimônio líquido está crescendo trimestralmente, quando eu consigo ver também que os sites estão melhores, porque aqueles valores dos sites estão péssimos,
e também eu consigo ver, eu vou querer comprar quando eu ver que o índice de reclamações dos clientes começa a melhorar. Nesse caso, a Via Varejo vai se mostrar um grande competidor para a Magazine Luiza, principalmente porque ela tem muita receita por loja física. E depois ela vai começar a ter também bastante receita por loja virtual, mostrando que vai ser um dos grandes competidores nesse mercado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui se você vai comprar a Via Varejo e por quais motivos você vai comprar. Eu quero saber as suas opiniões. E até a próxima!